Olá, bom dia, pessoal. Só esperando a Nani entrar aqui para convidá-la para fazer parte dessa live, para a gente bater um papo com vocês sobre os papéis do controller jurídico na controladoria jurídica e no escritório de advocacia. Só aguardando um pouquinho, prontinho. Oi, Dani, bom dia! Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo e com você? E aí em São Paulo, como é que tá o frio? Tá frio, tá bem frio. Hoje ainda tá um sol gostoso. Ainda mais que você tá no sítio, né? Deve estar um friozinho ainda mais gostoso. É, você gosta, né? Porque aí só faz calor. Não, aqui ainda tá fresco, ainda Goiânia ainda tá fresquinho, ainda tá gostoso. Mas daqui a pouco já vem aquele calorão. Já que você vê aqui atrás da minha sala, já vem o sol aqui batendo todinho. Aqui o sol, pro ângulo que eu tô, só vem mais tarde. É, né? Ele Ah, bate na parte da tá tarde. melhor que eu. Então, Dani, vamos bater um papinho, né, com o pessoal para falar um pouco sobre os papéis do controller jurídico, não só no escritório de advocacia como um todo, né, mas de fato dentro de uma controladoria jurídica. Eu acho que antes de mais nada, acho que a gente tem que desmistificar um pouco o papel do controller, a função em si, né? Porque o pessoal acha que um controller jurídico é uma subprofissão, né? Que é uma subcategoria. Esse é um grande problema. Deu uma travada aqui. Então, esse é o ponto, né? Porque até mesmo pela origem, né? Que começou enquanto paralegal lá atrás, então o pessoal ainda não colocou na cabeça que precisa valorizar o profissional. Né, não entendem ainda a importância que tem um controller jurídico dentro de uma estrutura, de um escritório de advocacia e de uma controladoria jurídica, né? O que o controller pode fazer. Aí em São Paulo, como é que é vista essa questão do controller, Dani? Aqui os escritórios que estão, porque mesmo a questão da controladoria jurídica em si, ainda tem muito essa questão de quem não conseguiu passar na OAB fica na controladoria, até conseguir passar na OAB e aí vai querer ir para o setor técnico. Hoje a gente está conseguindo desmistificar um pouco isso. O controller não é aquele advogado que não deu certo. O controller, pelo contrário, ele tem que ter muita proatividade, ele tem que ter multitarefa, porque ele está lidando com vários problemas ao mesmo tempo, ele tem que conseguir gerenciar a equipe e sanar todos os problemas para que justamente o setor técnico não sofra essas consequências. Então, assim, na controladoria a gente tem tudo começa e tudo termina, né? A gente começa com o cadastro da ação, termina com a baixa do processo e tem aí no meio indicadores que podem ser trabalhados estrategicamente, a questão da fidelização do cliente. Então, ser controller é muito mais uma visão gerencial, uma visão de negócios, do que um suporte paralegal. Esse é o ponto, né? O pessoal ele tem que começar a olhar para o controller no nível gerencial. E muitas vezes eles querem, muitos escritórios ainda, né, querem pagar salários baixos para um controller. Não, ele é só um controller. Eu falei assim, não, peraí, deixa eu te falar o que que é um controller, o que que um controller vai fazer dentro dessa estrutura, né? Deixa eu te falar toda a responsabilidade que ele vai ter para você ver que não é uma coisa simples. Não é só cadastrar processo, né? Não é só cadastrar cliente. Tem toda uma questão gerencial, e não só gerencial de documentos, tem gerencial também as publicações propriamente dito, todos os prazos do escritório. O escritório de advocacia não vive sem prazo. Não adianta você querer fugir disso, a não ser que seja um escritório 100% consultivo. Eu ainda não me deparei com nenhum cliente que seja 100% consultivo. Eu não sei se você já atendeu alguém desse jeito. Muito difícil. Então, E assim, aí eu vejo um problema assim no consultivo. Porque as pessoas falam, tá, mas a controladoria não serve para o consultivo, não ajuda em nada ao consultivo, porque não tem publicação, não tem prazo. Só que aí qual é o problema que o consultivo tem?
trabalha demais e cobra de menos, Exato. porque não analisa time sheet, e trabalha para os clientes que mais demandam. Então, se tem aquele cliente que perturba mais, é o que vai ser atendido. O cliente que paga bem e que perturba pouco, ele fica lá para o fim da fila. E a controladoria, ela pode, inclusive, organizar esse atendimento para que o consultivo funcione com prazo, sim. Dependendo do tipo de trabalho, se é contrato, se é a consulta em si, pareceres maiores, planejamentos tributários, você tem aí uma fila para seguir, um tempo de conclusão desse trabalho, um projeto a ser feito, e que eu vejo que os escritórios consultivos acabam atropelando isso justamente pela falta de uma controladoria. Eu acho assim que a questão ela vai até muito além, Dani, porque muitas vezes os escritórios de advocacia não dão tanta importância assim para esse consultivo, em relação ao prazo dele. Então, muitas vezes eu tento fazer com que meu cliente ele perceba que aquilo ali é como se fosse um prazo peremptório, porque você precisa alinhar ali aquela expectativa com o seu cliente. A partir do momento que ele mandou um contrato para ser analisado, se você vai demorar para analisar, você tem que informar seu cliente o prazo que você vai levar. Porque se você não dá nem um prazo de resposta naquele e-mail com aquela solicitação, e nem tampouco a execução propriamente do trabalho, o cliente ele vai entender que aquilo é um descaso. Então, assim, eu faço até uma tabela, assim, de prazos para os meus clientes em relação ao consultivo. Então, assim, é para só analisar o contrato, prazo máximo que você tem que devolver a informação é 48 horas. É para confeccionar um contrato, então vamos colocar 72 horas. É um parecer, então a gente vai estabelecendo todos os prazos e quem faz o controle disso é a controladoria jurídica. Todas essas demandas são passadas para a controladoria jurídica para lançamento no software, para que a controladoria jurídica possa acompanhar essa devolução. Muitas vezes, o que o nosso cliente, assim, o escritório de advocacia, o advogado como um todo, ele fica muito preocupado na questão de captação. Ele quer captar o cliente. Mas a partir do momento que o cliente está lá dentro, existe toda uma questão de pós-venda, uma questão de fidelização desse cliente que ele tem que ficar muito atento. E a controladoria jurídica é responsável por passar esse tipo de informação, por manter esse cliente ligado ali no escritório. Então, o pessoal está precisando ficar mais atento para a controladoria jurídica, para toda a importância que ela tem. E o controller é fundamental na estrutura. E eu falo sempre para os meus clientes, porque muitas vezes os escritórios eles trabalham assim, eu tenho um contrato fechado de 20 horas por X mil reais, e aí o cliente me paga e eu presto as horas quando ele precisa. E aí não consegue medir, às vezes, se o cliente está usando essas 30 horas mensais, ou se o cliente está usando muito menos, e aí precisa tomar um café com esse cliente, instigá-lo a usar mais antes que ele perceba que seu escritório não está sendo necessário, e aí ele suspende esse contrato de honorários. E o inverso também, né? Porque às vezes nós temos clientes que são super desorganizados, perguntam 1 milhão de vezes a mesma coisa, estouram as horas. Às vezes você tem o risco, dependendo do tamanho do escritório, da informação ser passada de forma divergente. Pergunta para o advogado A, ele tem um entendimento, a lei te dá essas brechas, o advogado B tem outro entendimento, e a controladoria, como guardiã, por exemplo, do software, vai poder exigir que todos esses advogados deem o mesmo parecer, registrem isso no sistema. Se a legislação muda e o cliente questionar a modificação de procedimento, você tem ali a data que foi dado esse parecer, a informação que foi dada, o porquê que mudou. E aí você mostra que realmente você tem uma qualidade de atendimento. E o controller jurídico, ele traz todas essas possibilidades. O controller, ele não tem só o papel de cuidar que tudo funcione como uma engrenagem, que esse é um dos principais papéis, mas também de avaliar carteira, se tem um advogado sobrecarregado ou não. Está na mão do controller essa informação e ele pode passar para o coordenador jurídico ou para o sócio do escritório para avaliar o desempenho daquele profissional. Se ele está necessitando de algum outro treinamento. Tudo isso é função da controladoria e do controller como maestro
de toda essa estrutura. Não, Eu já atuei em controladorias antes de ser consultora com mais de 30 colaboradores. E nessa função de controller, você tem que orquestrar para que tudo funcione. e não é nem só E isso como também, né, consultora, eu Dani? peguei... Uma coisa assim que a gente tem que deixar claro também, que muitas vezes não fica claro para todo mundo. Bom dia, Monique, bem-vinda. Uma coisa assim que tem que ficar muito claro assim para o pessoal eles acham que a partir do momento que a implantação da controladoria já tiver 100% ok, a controladoria jurídica vai ser responsável por 100% das inserções das informações no software. E isso não é verdade, não é assim que acontece. Porque o controller jurídico, ele não é responsável tecnicamente pelo processo. Então, ele não vai inserir ali informações técnicas. Ele vai inserir de toda aquela parte administrativa, parte burocrática que ele fez. É claro que ele vai fazer todo o controle dessas informações. Ele vai verificar se tudo está sendo feito da forma correta. Mas, por exemplo, na hora de ter um indicador desse consultivo, por exemplo, que está sendo feito, se o advogado não estiver cadastrando esse consultivo, não estiver cadastrando essas horas gastas, como que você vai chegar no seu cliente para equilibrar esse contrato se você não tiver um indicador específico? Como que você vai chegar no seu cliente e falar assim, olha, a gente está precisando rever esse contrato porque ele não tá bacana. Não, mas ele não tá bacana por quê? Cadê os números? Quantas horas, né, de Eu estou atendimento? trabalhando muito. Quanto? Não sei. Uai, não sei Eu só muito. acho. Olha, meus advogados ali estão reclamando, porque todo dia tem ligação, todo dia tem. Mas que tanto de ligação? Qual que é o número Quem ligou? específico? Quem ligou? Esse é o ponto. Então, assim, como é que a controladoria jurídica vai emitir um indicador desse para que o sócio possa lá fazer uma renegociação desse contrato para equilibrar, se ele não tiver dados? Se de repente o advogado não está fazendo a parte dele dentro do software, não tem como o controller jurídico ou ninguém da controladoria jurídica ficar o tempo todo lá no corpo técnico para saber, você acabou de fazer um atendimento, deixa eu lançar aqui. Ou então ficar, ao invés do advogado mesmo lançar, ficar mandando e-mail, por exemplo, que ainda tem muita gente que usa e-mail como mecanismo de comunicação interna do escritório, né, ao invés de usar o software. Já aconteceu de eu chegar no cliente e falar assim, não, eu passo pelo e-mail da controladoria jurídica para ela lançar. Eu falei assim, o prazo que você está perdendo para escrever um e-mail, você já escreve no software. Não tem um porquê você simplesmente fazer um e-mail para a controladoria jurídica fazer o cadastramento de um andamento. Qual que é a dificuldade, né? Então, o advogado ele tem que desmistificar um pouco isso, porque ele vai ter que usar o software de gestão. E ele vai usar o software de gestão como aliado. Às vezes vai acontecer do cliente passar por e-mail dele a demanda. E aí ele vai ter que inserir essa informação no software. Ou então pode até passar para a controladoria jurídica para lançar. Mas se ele não tiver todas as tarefas que ele precisa executar, ele não vai ter nenhum indicativo de produtividade correto. Às vezes você vai olhar lá a agenda dele tá vazia e ele tá lá, todo atolado. Mas por quê? Porque ele não tá fazendo o uso correto da ferramenta. Então, tem que ficar claro, né, que tudo tem que funcionar bem. É mais um papel do controller e um papel que não é do controller. Ele não é a secretária. Exato. Então, assim, a secretária, porque assim, eu já me deparei com escritórios prestando consultoria que o sócio queria muito a controladoria, ele era um apoiador. Só que ele falava, eu passo o tempo todo na rua, eu não tenho condições de lançar no software. Depois a gente até entrou com uma solução para ele de um aplicativo que ele pudesse lançar o timesheet por voz. Mas no começo, o que ele fazia? Ele gravava, saía das reuniões, ele gravava, olha, eu tive em reunião com o cliente tal, lança X horas falando blá, blá, blá. Porque ele achava mais rápido. E ele passava isso pelo WhatsApp. E ele queria que isso ficasse com o controller. Eu falei, tá, só que você vai pagar o controller para fazer só isso, tá? Porque assim, você fica em reunião o dia inteiro e é só isso que ele vai conseguir fazer. As outras coisas, você contrata outras pessoas. Então, nós chegamos nesse consenso dele ter esse papel da secretária dele. Às vezes acontece de acordo com a dinâmica do escritório. Depois, com essa ferramenta do aplicativo que comunicava com o software, aí ficou tudo muito mais fácil. Que aí ele lança a mão da informação do mesmo jeito que ele passava por WhatsApp, ele já passava e já entrava direto para o software. Mas eu acho muito bacana quando tem essa preocupação de chegar a um meio termo, mas que entendam
O controller não é a secretária, o controller não é o estagiário que está ali pronto para fazer o que você quiser na hora que você quiser. A controladoria é um ponto de planejamento do escritório. É um departamento estratégico. E ele pode ser do tamanho que o seu escritório precisa, né? Então, assim, pode ser um controller e um estagiário. Já tive escritórios que a controladoria inteira era um controller só, porque o volume de demandas é pequeno e dá. Não, e às vezes, Dani, até o advogado unipessoal, né, que é só ele, está começando, ele é o controller e o advogado. É claro que ele, naquele momento, ele vai ter que dividir as duas funções de uma maneira que não vá atropelar o trabalho nem de uma parte nem da outra. Mas se ele quer começar de forma organizada, às vezes ele vai ter que se dividir dessa forma. Vai ter que separar um dia dele para ele ser o controller do escritório e no outro momento ele volta ali a ser o advogado com as demandas técnicas. Então, tem que desmistificar isso também, né? Que só o escritório grande que tem controladoria jurídica. É igual a gente vê assim. Igual a gente vê, por exemplo, assim, em departamento jurídico de empresa, né? Muitas vezes o povo fala assim, mas para que eu vou precisar ter uma controladoria jurídica dentro de um departamento, sendo que um monte de ação nossa é terceirizada, então é o outro escritório lá que precisa fazer o controle, eu não preciso, não. Eu falei assim, como que você não precisa fazer o controle? Você não tem que ter o controle de quantos processos você está enviando para esse correspondente, quanto que você está pagando, quanto que... Você tem que ter o controle disso também. Igual eu estou atendendo um cliente... Então eu estou atendendo um cliente que é muito grande, né? Que o departamento jurídico é um departamento jurídico de empresa que tem mais ou menos 100 colaboradores. Então, tem vários pontos que precisam melhorar. E o principal ali é a entrega do serviço para o cliente interno, que é a própria empresa. Então, o fluxo de processos é tão grande que eles estão deixando de atender o cliente interno. Então, a imagem desse departamento jurídico, ela está um pouco arranhada por conta disso. Não, peraí, vocês não estão atendendo a própria empresa. Porque não é prazo peremptório, então começa a deixar para depois. Então, tendo uma controladoria jurídica no departamento assim, todo o controle é feito por ela. Todos os indicadores. O departamento jurídico, eu acho que é um ponto mais delicado. Porque o departamento jurídico nas empresas, eles são conhecidos por quê? Travam meus produtos, porque tudo eu peço e nada pode. Esse é o ponto. E quando tem que analisar um contrato, alguma coisa, morre lá. Esquece. Eu mando para eles e esquece. Então, a controladoria, ela vem justo mostrar que não é assim. Porque por mais que você não internalize seu jurídico, e tem alguns departamentos que ainda internalizam, você tem que mostrar que de 100 demandas que entraram, com um risco que você estava guardando ali de R$100 mil, graças à sua gestão dos escritórios terceirizados, você diminuiu esse prejuízo para 10 mil, para 1.000. Quando você pede dinheiro para a empresa para pagar uma demanda, você tem que mostrar para eles, olha, graças à minha atuação, eu diminuí o seu prejuízo de 100 para 10. É diferente de falar, me faz um cheque de 10 mil. Porque aí você fica sempre sendo o departamento do prejuízo. Exatamente. Eles ficam lá cozinhando a demanda para eu pagar depois. E por outro lado também, já que você tem que analisar todos os contratos, jurídico interno é complicado, porque você analisa todos os contratos, você faz todos os pareceres, você tem que destravar os produtos que eles imaginam e fazer isso caber na lei. Exatamente. Então, tipo, eu quero isso funcionando. Você se vira aí para ver a forma. Resolve. Vai caber na lei. Nem que tenha que criar uma nova lei, você vai começar a legislar para fazer isso acontecer, mas isso tem que acontecer. Vai fazer os seus lobbies lá em Brasília para conseguir destravar isso. Exato. Mas tem que destravar. Só que você, como departamento jurídico, não tem que elaborar as leis, mas você tem que analisar e falar, ó, você tem essa brecha, você tem esse risco. Para o tamanho do seu produto, vale a pena ou não? Vamos medir quanto que esse risco vai trazer? Porque aí vai ter alguma demanda, então vamos medindo para ver se está valendo a pena ou não. Eu já tive departamentos jurídicos que chegaram à conclusão que em determinada praça não valeria a pena fazer um tipo de contrato, porque o risco de demandas estava muito grande. Com a controladoria, trabalhando todos esses indicadores, todos esses controles, você consegue mostrar isso para o seu cliente interno
e deixar de ser o mal necessário para ser o salvador da pátria. Graças a esse jurídico, eu estou conseguindo operacionalizar com o menor risco possível. Não, e é bem isso mesmo. Então, aí o povo fala assim, mas onde entra a controladoria jurídica dentro desse departamento, né? De que forma? Então, todo o controle tem que ser feito pelo controller. O controller, ele exerce toda essa função gerencial e isso precisa ficar muito claro, né? Na hora de, até mesmo para esses escritórios terceirizados, pode ser que esse escritório terceirizado esteja perdendo prazo. Como é que você vai saber se eles estão te dando prejuízo ou não? Se está camuflando ou não está camuflando as informações que estão sendo passadas? Tem a Ana Patrícia, entrou aí, né? A grande especialista, né, de departamento jurídico de empresa. Oi, Ana, tá boa? Então, assim, ela pode falar bastante também, né, de departamento jurídico de empresa, porque ele tem toda uma experiência na área. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E muito assim, outra coisa também de controller jurídico que eu vejo muito por aqui em Goiás, e eu não sei se em São Paulo é nessa realidade também, Dani. Quando a gente vai fazer um processo seletivo, quando a gente começa a fazer a implantação e vai fazer um processo seletivo para controller jurídico, às vezes o que o escritório quer do controller é que ele seja um gerente geral do escritório. Ele quer começar a colocar todas as funções no controller. Quer que ele fala que é controller? Não, mas tem que ser controller de tudo. Mas não, é um controller jurídico. Financeiro, do departamento pessoal. Financeiro e departamento pessoal. Aí fala assim, tá, ok. A gente pode até encontrar esse profissional. Mas você está disposto a pagar quanto por isso? Ah, não, R$ 2.000. Tipo, aí a gente já está entrando naquele legal operations, né? Que aí esse é o departamento ponto. que vai trazer tudo. Mas aí qual o custo desse profissional? Esse é o ponto. As pessoas querem que o profissional faça tudo, mais ampla. mas não pague nada. Assim, não é que não paga nada, mas não é um salário compatível com essa quantidade de função que a pessoa quer que ele tenha. E a gente vê muito isso por aqui. Em São Paulo, eu tenho alguns escritórios que são um pouco maiores, que já têm um pouco mais clara essa função da controladoria e pagam melhor, tá? Aqui a gente tem uma realidade de aproximadamente uns R$ 7.000 num escritório maior que trabalha assim. Já tive casos de chegar a 10 e tal. Tem também a participação e o controle de carreira, mas isso é mais raridade. Muitos escritórios ainda pensam que podem colocar lá um estagiário de 5º ano, né? Um bacharel que não tem muita experiência, que acabou de se formar, que está estudando para a OAB, mas que de repente não tem... Porque a questão é, além do conhecimento jurídico, que embora ele não vai participar da questão técnica, ele precisa, ele tem que trazer a expertise de lidar com as demandas urgentes, de afinar a controladoria para trabalhar como uma engrenagem mesmo. Porque aí tudo vai funcionando. Então, você tem que ter as pessoas que vão fazer as guias, as pessoas que vão fazer os relatórios para os clientes, que vão preencher os sistemas dos clientes, porque hoje a gente tem robôs que podem fazer isso, mas é muito mais caro, às vezes não compensa para o escritório desenvolver um robô só para aquele cliente, são N softwares de N clientes. Então a gente põe uma equipe fazendo essa alimentação. E esse controller, ele tem que olhar para que todo mundo faça o seu pedacinho, né? Então, essa função gerencial exige uma experiência que às vezes é muito difícil encontrar. Exige uma maturidade profissional, né, Dani? As pessoas não começam, elas não fazem muito essa ligação da maturidade profissional. Você vai lidar com muita gente, você vai lidar com advogado ali dentro do escritório, você vai ter que cobrar de advogado. Pensa um estagiário cobrando prazo de advogado. Igual a Andréia acabou de perguntar, né? Se só advogado pode ser controller. Andréia, via de regra, é necessário que seja. É claro que a gente vê em alguns lugares que a pessoa se torna controller até mesmo por toda a experiência que ela já tem dentro do escritório. Então, já aconteceu, por exemplo, de um escritório que eu prestei consultoria para ele, que quem se tornou a controller era uma pessoa ligada ao financeiro. Mas ela tinha tanto conhecimento do escritório de uma maneira geral e da matéria jurídica que o escritório ali atendia, que ela se encaixou perfeitamente naquela função. Mas são raras as exceções. Não é pegar qualquer profissional, porque tem que, de fato, conhecer o direito.
Você vai lidar diretamente com as publicações, com os prazos, e não tem como você fugir desse conhecimento jurídico. Então, a não ser que seja uma E nem pessoa... ficar perguntando para o técnico. Exato. Já vi pessoas quererem trazer essa... Ah, mas tudo bem, o que o controller não souber de prazo, essas coisas, pergunta para os advogados que trava. Não dá para fazer isso. Não dá. Imagina, chega lá, 100 publicações num dia. Eu vou ficar perguntando toda hora para o advogado o que quer dizer aquela publicação? Você tem que ter esse conhecimento. É um conhecimento básico, mas tem que ter. Tem que saber interpretar. Não quer dizer, por exemplo, que o controller vai ter que entrar lá naquele processo para estudar o processo inteiro para saber o que diz naquele despacho. Não, isso não é função do controller fazer isso. Ele vai pegar ali aquela publicação e vai interpretar de uma forma um pouco mais rasa, né? E quem vai aprofundar nisso para saber exatamente qual o direcionamento que vai ter é o advogado. Pensa se o controller começar a se responsabilizar tecnicamente, né, Dani? Não faz sentido. Não, isso não. Mas eu vejo, por exemplo, muitas consultorias que às vezes eu vou dar, principalmente quando a gente mistura, né? Tem esses escritórios que tem várias áreas de direito, né? Então, o tributário tem várias peculiaridades, a trabalhista é diferente do cível e tal. E aí, não é função do controller a interpretação dessas publicações, mas é função do controller entender as peculiaridades. Falar, olha, eu vou ter um estagiário ou um bacharel agendando essas publicações, só que eu preciso fazer de uma forma que ele não confunda trabalhista com tributário, com cível, porque os prazos são diferentes. São bem na hora diferentes. dele lançar no software, ele pode se confundir. Então, até essas pequenas nuances, o controller precisa ter o entendimento jurídico para saber. Nos casos de família, por exemplo, eu coloco como desmembramento uma questão de alimentos da separação, ou é melhor eu colocar como um processo autônomo? Como isso vai funcionar? Qual é o melhor fluxo para trabalhar isso? Se o controller não tiver o conhecimento jurídico, aí vai ficar muita bola dividida com o técnico. E pode não ser a melhor forma de você organizar e padronizar o seu software. É exatamente isso. E às vezes a gente acaba vendo muito isso também, assim, ó, de colocarem o controller para executar todas as funções de uma controladoria jurídica. Isso acontece, dá para fazer quando o escritório é pequenininho, que o volume é baixo. Mas o double check, ele é fundamental numa controladoria jurídica, nem que seja por amostragem. Porque às vezes o volume vai ser tão grande. Se tiver que alguém ficar corrigindo tudo, e a gente não está falando de uma correção, a gente está falando de uma análise para verificar se tudo está sendo feito de uma forma correta, mas o double check ele é fundamental. O controle, por exemplo, também é humano, né, gente? Com certeza. E precisa ter a sensibilidade, por exemplo, de saber que, pronto, agora tem uma sentença. Da sentença cabem 2 tipos de recurso. O controller não vai decidir qual recurso vai ser feito. Vai ser uma apelação ou se vai ser um ED? Isso não cabe ao controller. Ele vai lançar os 2 prazos. E ali o advogado vai definir, juntamente com o cliente dele, ou se ele optar por definir isso sozinho, mas aí ele vai falar ali para o controller, olha, baixa esse prazo aí que eu optei pelo outro. Então tem que ter o conhecimento técnico, mas não tem a responsabilidade técnica. Exatamente. Fora a cobrança que tem que ser feita, né? O controller, ele tem que ter ali aquela maturidade profissional, aquele jogo de cintura, até mesmo para cobrar do advogado. Para cobrar do sócio. Sócio, você não está obedecendo D-1. Você está impactando o nosso resultado. Porque é muito difícil, às vezes o sócio não quer ser cobrado e é difícil o controller assumir esse papel, falar, puxa, eu tenho que cobrar agora o sócio, ele está com prazo atrasado lá na agenda dele, como é que eu faço? Tem que ficar muito claro que essa é a função do controller e que ele vai fazer e que o sócio vai ter que se submeter às regras que ele mesmo implantou no escritório dele. Dani, eu não sei você, mas quando eu era controller, a hora que eu chegava assim na sala dos advogados, eles faziam até assim, ó. O controller no começo ele é o mais odiado. Depois todo mundo fala, não, ele me ajuda pra caramba, tal, mas é difícil. Não, aí chegava até assim, eu falei assim, ixi, eu não tô nem aí pra esse olhinho virado. Eu só tô aqui porque você não me entregou dentro do prazo. Se tivesse entregue dentro do prazo, eu não estaria aqui. Eu estaria sorrindo, feliz, lá dentro da minha sala.
Eu só tive que reforçar pessoalmente algo que eu já tinha cobrado pelo software. Então, Eu tive uma experiência num escritório grande trabalhista como controller. E a sócia era uma ferrenha defensora da controladoria. E eu tinha uma equipe grande, então, assim, a cobrança dos prazos eu fazia por e-mail, e aí esse bater na porta, eu ia uma das minhas meninas lá. esperta, esperta. E ela não tinha coragem de cobrar a sócia. Só que eu não sabia disso. E aí uma vez ela chegou para mim, a sócia me ligou, Daniele, ninguém me cobrou o meu prazo. Não está no D-1. Eu, como assim ninguém te cobrou? Aí fui chamar a menina, ela, mas eu não ia cobrar dela, né? Ela é a dona do escritório. E aí foi justamente esse aprendizado para ela. Falei, não, tem que cobrar dela também. Inclusive, ela atrasou esperando que você fosse lá cobrar. Porque ela não faz prazo toda hora. Então, você vê o comprometimento do sócio. E, por outro lado, tinha os advogados. Nem vem. Nem vem que eu não tive tempo de fazer esse prazo. E aí, eu tive que trazer indicadores de quem entregava após o horário limite. Porque começou a ficar... Como eles iam muito para audiência, eles faziam os prazos à noite. Mas no D-1, à noite. Então, assim, chegava tudo no fatal. Era um quiprocó, um pega para acabar. E aí a gente teve que fazer esses indicadores para que eles se colocassem no lugar da controladoria. Falar, olha, tudo bem, você termina às 6, só que eu fico até meia-noite protocolando. Não tem condições. Não. Então eu vou fazer um turno noturno. E o mais engraçado, Dani, eu fiz assim, recentemente num cliente, eu fiz um ranking, né, dos advogados que menos cumpriam o prazo no D-2, né, nem D-1. Que eu ainda... É D-2 às 11 horas da manhã. Ainda tem o horário. Não é... Aí eu fiz um ranking, porque a controladoria jurídica desse cliente, ela fica bem centralizada, assim, fica bem no meio do escritório. Aí eu coloquei um quadrinho com ranking. Aí fica em vermelho os advogados que não estão entregando dentro do prazo. Gente, mas isso gerou uma movimentação no escritório que foi fantástica, assim. Do povo ficar putaço mesmo, assim, do tipo, nossa, meu nome tá ali, todo mundo tá sabendo que eu não tô entregando dentro do prazo. Aí ficava ali, ó, em azul os que entregam, em vermelho os que não entregam. E grande, assim, todo mundo que passa, assim, pelo escritório, eles já passam olhando, assim, você não tem noção, o tanto que foi bom. O povo começou a correr, ó, agora você já pode tirar, eu tô entregando. Meu nome tá vermelho ali, você pode colocar meu nome azul. É engraçado que às vezes arruma tempo, né? Tem um escritório que eu estou implantando a controladoria, o escritório é gigante. E eles têm, são full service, e cada sócio cuida do quadrado dele. Quando eu entrei nesse escritório, eu tinha o absurdo de áreas diferentes trabalharem com softwares diferentes. Uns com planilha, outros com softwares gratuito. E o software do escritório, ninguém nem mexia porque era muito ruim. E aí a gente teve esse desafio, assim, até de integrar essas áreas. Então você imagina para colocar uma controladoria nesse lugar. E o prazo lá é no D-2 também. E a gente manda e-mail vermelho, né? Quem está atrasado. Aí eles pedem para mudar, porque esse prazo não é preclusivo. Então vamos deixar não preclusivo em laranja. E vamos mudar para verde. O efeito psicológico do vermelhão. Exatamente, de medo de aparecer. Eu falo, não, gente, é vermelho porque não vai tudo ficar vermelho. Não vamos mudar de cor. Eles queriam fazer um negócio meio degradê, assim. Vermelho. Não, mas deixa vermelho só o que é fatal. Não, mas isso acontece muito. Igual, por exemplo, assim, até nesse departamento jurídico que eu estou também implantando a controladoria jurídica, são 2 softwares diferentes que eles utilizam. Porque um é só para GED e o outro é o software que só um dos departamentos são 9 gerências e um utiliza. Eu falei, não, gente, o resto é tudo planilha. Eu falei, não é bacana e é um software próprio da empresa, né? Que foi o departamento de TI que desenvolveu. Então a gente está fazendo ali todos os reparos. Se quiser, né? Exatamente. Então, é muito engraçado o efeito psicológico dessas cobranças, assim, e o controller pode ter muito jogo de cintura para fazer isso, criar uma certa competição ali dentro do escritório para ver qual que é o advogado que vai ser premiado porque entregou em D-3, por exemplo. Sei lá, a gente pode criar vários
incentivos psicológicos, assim, que eu acho bacana também e acabam funcionando. Nem que seja um café da manhã, um cinema, um jantar. Tem muito cliente meu, assim, que já está adepto a isso. Então, é não conformidade? Então, vai ter que fazer alguma exposição, vai ter que conversar com o pessoal sobre determinado tema. Ou então, se tá tudo ok, nossa, vamos lá, você vai ganhar um jantar, você vai ganhar um day off. Então, tem muita coisa acontecendo assim para premiar a pessoa. Porque quando a gente implanta a controladoria jurídica, né, Dani, a mudança de cultura, ela tem que acontecer. E muitas vezes o advogado ele ainda não está preparado para isso. Então, ele tem que ser encantado, né? Ele tem que verificar o tanto de bônus que essa controladoria jurídica vai trazer para ele. Às vezes o advogado ele fica um pouco preso nos procedimentos que ele tinha que fazer antigamente, porque às vezes não confia muito ainda na controladoria jurídica para entregar tudo, entendeu? Ou então, às vezes, em relação aos procedimentos que ele está achando que ele vai perder espaço dentro do escritório. Nossa, se eu deixar o fulano fazer isso, e aí, daqui a pouco o que eu vou fazer? E ele para e ele não pensa assim, gente, vai sobrar muito mais tempo para eu desenvolver novas teses, para eu estudar mais. Porque toda a parte burocrática, a parte que o advogado não gosta de fazer, vai ser da controladoria jurídica. Pensa, ele não tem que protocolar, gente, tem que ficar lá esperando o software funcionar, software dos tribunais funcionarem. E você vê, eu acho que essa também é a função do controller. Porque o controller ele vai entrar com todo o treinamento, ele vai entrar explicando o que é a controladoria jurídica. Eu sempre falo, quando eu entro com uma consultoria, eu falo, vamos chamar todo mundo e explicar tudo o que a gente vai fazer por eles, para que eles aguardem todas as implantações, porque também não é assim. Não é um negócio que eu falo, hoje vocês leem publicação e fazem protocolo, amanhã não vai precisar mais. Não é isso, a gente tem todo um processo, todo um desenvolvimento de fluxo de trabalho. Então, assim, expor para todo mundo o que a controladoria vai trazer, dar o treinamento, às vezes, no software, que como a gente falou, tanto eu quanto você tivemos já a experiência de pessoas que não usavam o software. Planilhas são muito melhores. O Excel é ótimo, não sabe nem fazer um PROC-V no Excel, mas já acha ótimo. Exatamente. Então, são questões que o controller vai trazer. Quando ele trouxer esses indicadores, não é com o intuito de recriminar o advogado, mas às vezes ele pode trazer um problema que está acontecendo no escritório, que é um advogado está muito sobrecarregado em detrimento do outro. Exatamente. Carteiras semelhantes com números muito diferentes. E aí, graças a esses indicadores, esses relatórios de desempenho, ele pode trazer essa luz para o coordenador que às vezes está premiando um bom advogado de forma negativa, dando a ele mais trabalho. Não, para ficar tudo muito equilibrado, né, Dani? Igual a pessoa fala assim, querem muito indicadores, né? Toda vez que a gente chega em algum cliente, a primeira coisa que o cliente quer, não, eu preciso de relatórios, eu preciso de indicadores. Aí eu falo assim, tá, mas ok, normal, vai acontecer. Mas que tipo de indicador você quer? Quais são os dados que você precisa? Todos. Aí, de repente, ele para. Não, e às vezes ele não sabe o que ele quer. Ele olha assim, eles limitam-se a falar todos. Dani, eu preciso só mandar um beijo especial, porque eu descobri agora que minha filha, de 6 anos, está assistindo a minha live. Então, Cecília, um beijo para você, meu amor. Eu vi um oi, mamãe. Oi! Que será? Então, é a Cecília. A Cecília está me assistindo. Ô, meu amor, bom dia para você. Oi, Cecília! Pois é, então, assim, quando a gente fala indicador é um dado muito sério. Indicador, ele pode direcionar o escritório de uma maneira geral, até para um fluxo que não está funcionando devidamente. Porque não adianta a gente criar fluxos mirabolantes também. Chegar lá e criar algum procedimento que ele não faz sentido para o escritório. Cada escritório tem uma realidade diferente. Então, assim, não adianta, não é uma receita de bolo. Vou pegar uma prática que eu criei para um outro cliente e vou aplicar em todos os clientes. Não é assim que vai funcionar. Então, a pessoa ela tem que estar com muita certeza assim, de que tipo de indicador ela quer. Ah, não, eu quero medir tudo. Isso tem que ser alinhado com o planejamento estratégico. Demais! Às vezes o escritório não tem nem planejamento estratégico, está querendo indicador. Indicador do quê? Medir o quê? Medir só por medir? Para quê? Para dar trabalho para todo mundo? Para ficar aquele relatório que você joga lá no canto e diz que tem?
Isso tem que ser estudado, isso tem que ser visto, tem que fazer sentido, exatamente como você falou. Não pode... então vamos fazer indicador. Eu quero indicador de produtividade dos advogados, eu quero indicador de entrada, de saída. Tá, mas você sabe o que você vai fazer com essas informações? Você vai comparar com o quê? Se você não tinha desde antes um dado histórico, você tem que formar isso para você poder ter metas depois. Como você vai medir? Meus advogados fazem 10 prazos por dia. Isso é pouco? Isso é muito? Quanto que é isso? É outro ponto, Dani, que você tocou, assim, que para mim é muito delicado e que até o advogado ele assimilar isso é uma questão complicada. Por quê? Eles querem medir a produtividade da equipe. Ok, é super válido medir isso. Mas o que eles têm que entender é que não dá para equiparar, não dá para ficar comparando advogados que possuem demandas diferentes. Sabe? O cargo é diferente, um advogado é júnior, outro é sênior, outro é pleno, mas eu quero colocar todo mundo no mesmo balaio, eu quero medir todo mundo igual. Então, você tem que criar ali, para cada equipe, você tem que criar um indicador próprio. Às vezes tem uma parte do escritório que trabalha ali com advocacia de massa, então a parte numérica, né, a quantidade é muito importante. Outra parte já é boutique, então a confecção daquela petição ali requer um prazo maior, um cuidado maior, até por uma questão de estratégia, às vezes causas que envolvem um valor agregado muito grande. Então, não adianta você pegar esses dois profissionais, um que trabalha com massa e outro trabalha com petições mais específicas, né, com processos mais específicos, e colocar os dois no mesmo indicador. Não, porque fulano fez 50 contestações essa semana, enquanto o outro fez uma. Então, vamos analisar. Você vai ter que medir o resultado, né, desse processo. Esse não é massificado, o resultado importa menos, o que importa mais é a quantidade. Agora, um boutique, você tem que ter um resultado bom. Você vende para o seu cliente esse trabalho artesanal. Você falar para o seu cliente que o seu advogado que cuida do processo dele faz 50 contestações por semana, o seu cliente tira a causa do seu escritório. Esse é o ponto, mas peraí. Tá um lixo. De que forma está saindo essa contestação, né? Porque não justifica. Então tem que ter muito cuidado. Não que o advogado massificado seja melhor ou pior. Não é isso. São demandas diversas. Esse é o ponto. Necessidades diferentes. O advogado massificado, coitado, às vezes ele tem que fazer uma contestação sem inicial. Né? Então, assim, é importante quando o controller for criar esse indicador, né, Dani, ele ter esse cuidado. Até por isso que a gente fala da necessidade do controller jurídico ter uma maturidade profissional grande. Para ter essa sensibilidade. Porque se não tiver essa sensibilidade, tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes, né? Assim que fala a nossa Constituição. Sim. Então tem que colocar isso em prática. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Não, eu quero então agora, a partir de agora, eu quero saber quantos processos estão parados há 6 meses. Ok, mas seu software já está totalmente preenchido? Você já fez todos os cadastros? Seu software está em dia? Ele está funcionando bem? Porque não adianta você querer uma coisa... desses processos, porque tem processo, meu filho, que em grau recursal vai ficar parado 1 ano. Desculpa dizer. E é normal. Se atravessar a petição ali, vai só atrapancar mais. Do tipo, qual que é a área de atuação? Então, tudo isso tem que ver. Então, assim, para um processo trabalhista, é normal um processo ficar sem movimentação por 6 meses? Para trabalhista, não é. Mas para tributário, tranquilaço. Coisa mais natural do mundo é ficar mais de 6 meses sem movimentação. Então, esses cuidados o controller tem que ter. De quando for criar esses indicadores, ter o cuidado de criar um indicador específico para cada área do direito. Não adianta colocar o mesmo indicador de prazo, acompanhamento processual. Tem processos dentro de um escritório que é estratégico, o controller vai ter que ficar acompanhando aqueles processos, às vezes uma vez por semana, a cada 15 dias, tudo depende ali da área do direito. Então, até isso você tem que verificar. Qual que é a área do direito? Então, qual que é o prazo médio de movimentação? Até em relação à vara. O controller ele pode ter um indicativo até em relação a varas específicas. Vai ter ali um banco, por exemplo, de decisões de juiz de determinadas varas. Olha, o entendimento desse juiz é esse. E ele vai passar essa informação. Eu lembrei agora da questão do push também. Né? Que tem escritórios que querem trabalhar com o push ao invés das publicações, se antecipando a tudo.
Só que aí chega na hora, aí o controller vai, agenda todos os pushes e aí fica reagendando aquele prazo indefinidamente porque ainda não publicou. E tem a questão dos escritórios que trabalham com push de uma maneira estratégica para evitar penhora de bens, enfim, dependendo do tipo de demanda. Então, é uma questão que o controller tem que ter a sensibilidade, a função dele mostrar, falar, olha, não está adiantando ficar agendando push, mas para essa área os pushes são válidos, então a gente vai fazer dessa forma para ler os pushes ou não ler os pushes. Hoje tem os tribunais que não publicam mais, que você tem que entrar no portal. Tem vários. Para você poder... Em grau federal, por exemplo, em grau federal é bloqueado. Então você não consegue pegar esses pushes. Então não adianta ficar ali esperando aquela demanda acontecer também, você tem que ir atrás do acompanhamento. E aí cabe ao controller ter esse mapeamento do que ele vai ter. E assim, hoje são, sei lá, 10, amanhã são 11, e isso vai evoluindo. Então ele tem que estar sempre observando as publicações, sempre observando o mecanismo dos tribunais para ter isso tabelado. Tem escritórios, eu sempre indico trabalhar em dias úteis só excluindo final de semana, desconsiderando feriados, considerando eles como dias úteis, por causa da confusão que isso causa em lugares que atuam a nível nacional. Ontem aqui em São Paulo, por exemplo, foi feriado, aí não, né? Não. Ontem aqui era feriado. Então imagina se a gente tem um escritório aqui em São Paulo, trabalha em Goiânia e ia perder prazo. Então eu sempre indico que a gente trabalhe desconsiderando os prazos, mas alguns escritórios querem considerar os feriados. Então, o controller vai ter que mapear onde é feriado, onde não é, onde está suspenso, onde não está. Mapear todas as cidades, né? Que o escritório tem atendimento. Tudo. Para justamente poder antecipar os prazos, se o escritório decidir fechar no feriado local, por exemplo. Tem cliente meu que não usa nem prazo em dias úteis, Dani. Eles optaram por usar todos os prazos em dia corrido. Então, todos eles colocam só em dia corrido. Para não ter problema, para contar com qualquer tipo de imprevisto, tem o prazo ali tudo em dia corrido. Então, tem cliente meu que... Eu tenho também, mas tem alguns que fazem isso, mas aí depois, na hora do vamos ver, ficam querendo reagendar e recontam tudo. Aí não adianta nada. Mas aí eu sempre falo, olha, se vocês... Para não reagendar, então exclui final de semana. Ou não reagenda e pronto, vai cumprir. Mas alguma regra tem que ter. É bem isso, assim. Então, assim, na estruturação em si, da controladoria jurídica, o controller ele tem que ficar muito atento a todos os procedimentos. Para começar, ele tem que ser a pessoa do escritório de advocacia que mais entende do software. Porque ele que vai dar o suporte para o restante. É claro que tem um treinamento ou outro que você pode agendar, mas via de regra, quem vai estar ali para ensinar é o controller. O prazo que você tem, às vezes, para agendar um treinamento com suporte do software demora. E a demanda ali é urgente. Então, não adianta o controller achar que ele não precisa conhecer tanto assim do software. É ele que vai dar todo o suporte. Então, ele tem que conhecer. Ele é o representante do software no escritório. Esse é o ponto. Então, na hora de emitir relatório, na hora de parametrizar, tudo isso quem vai fazer é o controller. É o controller que vai colocar ali todos os parâmetros que serão utilizados. É claro que, depois de uma reunião estratégica com o sócio do escritório, para saber exatamente o que eles querem, porque o controller também não vai tirar isso só da cabeça dele. Não, vou fazer aqui da forma que eu acho. Não. Tem que estar ali dentro do core business do escritório. Você tem que sentar com o sócio, saber exatamente o que eles esperam dessa controladoria jurídica. Para poder direcionar. Quando chegam novos clientes, que aí você vai ter que fazer novos fluxos. O cliente muda o procedimento deles. Então, assim, antes eles pagavam as guias com 3 dias úteis de antecedência. Agora eles querem 10. Como que a gente vai encaixar isso no nosso fluxo? Isso é tudo função do controller. Eu queria já aproveitar e enfiar aqui na nossa conversa uma pergunta da Monique, que ela tinha trazido desde antes, que era sobre o papel do DPO e o papel do controller, se eles poderiam ser desempenhados pela mesma pessoa. E eu acredito que com essa história da Lei Geral de Proteção de Dados é o que todo mundo quer saber, né? Eu, particularmente, acho que é muita coisa para uma pessoa só. Eu acho que a controladoria dá uma boa adiantada nessa questão de
da Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando você tem uma controladoria bem feitinha, você tem o software já padronizado e tudo. Mas o papel do DPO é mais de consulta, de resposta às dúvidas e indagações. Eu, particularmente, acho que, a não ser que a demanda seja Muito pequena. não dá para ser exercida pela mesma pessoa. O que você acha, Marcelo? Eu concordo com você, Dani. Acaba que, o mesmo que eu falo às vezes para cliente meu, que quer atuar em várias áreas no mesmo profissional, vai virar aquele profissional pato. Ele não anda direito, não nada direito, não voa direito, porque não vai entregar tudo que uma controladoria jurídica precisa entregar. Alguma coisa ali vai ficar a desejar, vai deixar a desejar. Então, assim, dependendo... Relatórios e indicadores. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho assim que cada um no seu quadrado, a não ser que o volume seja muito baixo para que as funções elas sejam conexas, sabe? É claro que um vai complementar muito o trabalho do outro, mas dependendo do volume, eu acho inviável o controller ter a função. Mais que a controladoria jurídica é um pontapé super bom para quem quer implantar a Lei Geral de Proteção de Dados no escritório, já funciona super. Funciona mesmo. Ter a controladoria, eu diria que é o passo 1. Esse é o ponto, Dani. Eu acho assim, a gente já está indo já para o finalzinho, né, da nossa live. Daqui a pouco o Instagram vai bloquear a gente, né? Então, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. A Monique já falou ali que concorda, né, com o nosso posicionamento em relação a isso. Como acham que a controladoria pode trabalhar visando uma certa proteção dos dados? Eu acho que pela padronização do software, pela forma de jogar as informações no software, você já começa a trabalhar essa proteção de dados. Tem a questão de segurança da parte de tecnologia, mas fazendo essa interface, o próprio lançamento de informações, como é lançada, como isso é guardada, isso tudo é papel da controladoria, né? Dani, uma coisa também que eu tenho aconselhado para os meus clientes é a assinatura de um NDA, sabe? Com todos os advogados também, né? Para ter esse termo de confidencialidade ali assinado, para também evitar falar sobre os processos, sobre as informações do cliente fora do escritório. Porque dentro do escritório, ali dentro da estrutura, fica um pouco mais difícil esses dados serem vazados. Mas às vezes até em roda de conversa acontece das pessoas começarem a conversar sobre o cliente, começar a conversar sobre o processo. Então eu estou indicando para esses clientes também fazer com que os colaboradores do escritório assinem esse NDA. Isso é bom. Teve mais uma pergunta aqui que fugiu aqui para mim, Dani, você consegue buscar aí? Como Fê Correia, como seria a controladoria jurídica no departamento jurídico de uma empresa? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, porque a controladoria jurídica seria justamente o setor que faz todo o controle para, especialmente as medições, né? Medição do prazo de atendimento, trabalhar uma fila de atendimento, trabalhar indicadores de diminuição de perda para mostrar a eficiência do departamento jurídico. Ela também faria todo esse controle dos escritórios terceirizados quando o jurídico é terceirizado, quando o contencioso é terceirizado. E muitas vezes não é, né? A gente tem uma visão de departamento jurídico terceirizando toda essa parte contenciosa. E muitas vezes acontece do jurídico da empresa ele executar essa parte também, né? Então, a controladoria jurídica vai funcionar da mesma forma. Da mesma forma que o escritório, controlando os prazos, controlando a parte burocrática. Não vai ter muita diferença. Vai ter maior diferença. E às vezes a gente tem essa mudança, né? Agora externaliza, agora internaliza. Exato. Externaliza. Não, a gente não está gostando dos resultados. Vamos puxar isso, né, pra gente. Então, tudo isso acontece. Então, vai ser diferente a controladoria jurídica de um departamento jurídico de empresa se todo o contencioso for terceirizado. Então, os controles mudam um pouco. Mas se for interno, não muda nada. Às vezes é porque também vai atender o cliente interno que é a própria empresa. Mas tirando isso... Tem mais controles. Exatamente, aumenta o controle ainda mais.
Então é nesse ponto. Não, então é isso, Monique, você é uma querida. Ó, tem outra filha minha já assistindo também, a Bia. A Bia tá assistindo também. Ela já falou assim: mãe, sua cabeça estava cortada na live. Eu acho que eu fiquei a live inteira com a cabeça cortada e nem sabia que pra mim minha cabeça tá dentro da live, tranquilamente. Pra mim também tá parecendo isso. Pois é, mas enfim, né? Obrigada, Bia, pela dica. Não, então é isso, Dani. Depois a gente volta, né? A gente bate papo sempre aqui com vocês. Vocês podem mandar para a gente qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero ter contribuído, pelo menos um pouco aí com os controllers, né? Que às vezes ficam um pouco perdidos no que de fato eles precisam fazer e o que eles não devem fazer dentro de um escritório de advocacia. E de qualquer forma, a gente também se mantém aberto, né, para qualquer questionamento. Nossas redes sociais estão sempre ativas aí para que vocês possam mandar outras perguntas para conversar um pouco mais, né, com a gente. Então, eu vou te prestigiar também, Monique, na sua live. E daqui a pouco vai começar da Monique. Sim, bacana. Rui também, Obrigada, controller. Marcela, por ela. Ó, Rui, controller lá em Cuiabá. Que bom. Espero que a gente possa ter trazido alguns esclarecimentos para vocês. Não, com certeza a gente ainda vai fazer mais, né, Dani? Só mandar pra gente aí sugestão de tema que a gente faz de novo. Então, um beijo grande para vocês. Como diria Chico Pinheiro, né? Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Então, tenham todos um excelente final de semana. Tchauzinho, Tchau, Dani. pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, Marcela. Beijo Até a grande. próxima. Até.